Recebendo aqui no Sistema Sagres de Comunicação, o paredão atleticano, goleiro do Atlético Goianiense, Fernando Miguel. Primeiro, Fernando, muito obrigada pela disponibilidade, por falar com a gente aqui do Sistema Sagres de Comunicação, tudo bem? Tudo bem, Natália, um prazer é meu. Vamos lá, vamos bater um papo aí. Fernando, o Atlético está prestes aí a estrear no Campeonato Brasileiro da Série A. Você é um jogador muito experiente nesta competição e que está completando agora 2 meses de Atlético Goianiense. O Fernando Miguel já está se sentindo adaptado, já está confortável no Dragão? Bom, Natália, o período é curto, mas ele é muito intenso, né? A dinâmica de jogos ela é importante. São jogos em cima de jogos, competições em cima de competições, mas o clube ele é bastante claro e objetivo e franco naquilo que ele espera do nosso dia a dia, daquilo que ele espera de comprometimento, aquilo que tem como objetivo na temporada. E então fica muito fácil essa adaptação. O pessoal é muito acolhedor, é um clube bastante acolhedor. Eu fico feliz com a receptividade que eu tive de estar tendo esse momento junto com o clube. E você estava disputando ano passado a mesma competição que o Atlético, né? A Série A do Campeonato Brasileiro. Como é que você viu de longe a campanha do Atlético Goianiense, que tinha acabado de subir da Série B para a Série A e surpreendeu muita gente com a 13ª colocação? Como é que você viu de longe aquela campanha do Atlético no ano passado? Olha, quando a gente fez o primeiro confronto, quando eu estava no Vasco, logicamente, ano passado, que a gente jogou lá no Rio de Janeiro, a gente saiu na frente do Atlético Goianiense, acabou tomando a virada em São Januário, e a gente ali já começou a perceber mais de perto a força e a mentalidade forte que o clube vinha implementando ao longo desse tempo, né? Você de fora, você tem uma percepção, agora quando você faz parte dela, quando você entra a fundo e vem para participar desse processo, você percebe o porquê do Atlético ter feito uma grande campanha, o porquê do Atlético vem se destacando ao longo dessa temporada também. É por causa dessa mentalidade, por causa desse forte investimento no futebol, na estrutura e principalmente, né, na mentalidade da equipe, né? É um clube que vem almejando, que vem se desenvolvendo e ele quer participar de momentos marcantes na temporada e ele quer fazer temporadas marcantes, né? Isso é o mais importante. Então, o clube ele vem se desenvolvendo e eu fico feliz de ter percebido lá atrás e hoje de fazer parte desse contexto que é de crescimento e desenvolvimento de uma grande equipe de futebol. E o Atlético tem aí pela frente, na estreia, o Corinthians. Na segunda rodada já pega o São Paulo. Você que tem experiência de sobra aí neste campeonato, é importante começar bem? O que você planeja para essas 2 primeiras rodadas do Atlético na Série A? É importante ser equilibrado, Natália, do meu ponto de vista, né? Eu tenho para mim, acompanhando futebol e com a vivência que a gente tem de atletas que disputaram campeonatos importantes fora do nosso país e quando eles retornam, a troca que a gente tem é que o campeonato brasileiro ele é um dos campeonatos mais difíceis do mundo. Então, o importante é ser equilibrado, o importante é ter isso que o Atlético desenvolve, que é uma mentalidade, que é um comportamento, que é um estilo próprio. Que a gente consiga colocar isso em prática, e se a gente conseguir colocar isso em prática, é o fundamental e é o mais importante para o campeonato em si, não só para a primeira ou a última rodada do Campeonato Brasileiro. O importante é começar de uma forma e ser completamente equilibrado dentro da competição. No ano passado, o 13º lugar foi a melhor campanha do Atlético, né? Foi o maior número de pontos que o Atlético conseguiu na Série A em sua história. E em certo momento da competição, chegaram a pensar no Atlético disputando uma Libertadores, porque somando os pontos ali das rodadas que faltavam, dava para sonhar mesmo. Pelo que você viu do Atlético de dentro, né? Você agora como jogador do Atlético, sonhar com uma Libertadores é utopia ou você acha que é possível? Olha, eu acredito que tudo passa como eu falei, pelo equilíbrio da equipe, né? O Atlético, como eu falei e como vocês têm percebido, e ele vem repercutindo para fora já isso, é de uma mentalidade forte, de uma equipe equilibrada, de uma equipe intensa, que propõe jogo, que joga um futebol de qualidade e que o leva às vitórias, né? O equilíbrio ele vai nos trazer e vai nos colocar nas principais competições e vai colocar numa posição importante dentro da competição em si. Mas antes de começar a competição, a gente precisa ter um pouco de calma, um pouco de equilíbrio em traçar panoramas definitivos.
O mais importante é isso que eu já falei para você, e eu acho que é isso que o Atlético ele demonstra ao longo desse processo do ano passado para esse ano, que é uma equipe de equilíbrio, que é uma equipe de princípios, vamos falar assim, de caminho bem construído dentro do futebol, né? Isso vai ser o mais importante para nós fazermos uma grande competição, e o Campeonato Brasileiro ele é muito dinâmico. Ao mesmo tempo que você ganha uma ou duas ou três partidas, ele te joga para as competições mais importantes, ele te joga, te coloca numa posição importante na tabela. Se você tiver um momento de desequilíbrio que você fica 2, 3 jogos sem vencer, ele te joga lá para baixo na competição. Eu vivi isso ano passado com o Vasco da Gama. A gente iniciou, bateu na primeira liderança ali no início do campeonato e depois acabou tendo as dificuldades que culminaram com o pior para a equipe. Então é importante a gente ter consciência de que é preciso equilíbrio. É fundamental ter equilíbrio na competição e ser uma equipe pouco oscilante e com convicções e com uma ideia de jogo bem clara e definida por todos. Dentro de campo também, Fernando, porque a gente viu no ano passado o Atlético surpreender as pessoas, não só ali na tabela, mas dentro de campo também, né, com um estilo de jogo que encarava os seus adversários. Acho que ficou bem marcada aquela vitória de 3-0 sobre o Flamengo na estreia, que o Atlético não teve medo de enfrentar ninguém. Você acha que isso é fundamental para o Atlético ter sucesso de novo? Fundamental, é justamente isso. Você não se adapta às equipes, você cria a sua própria identidade. Eu acho que isso vem ficando bem claro na nossa equipe. E é isso que a gente vai tentar colocar em prática desde o princípio do campeonato. E que o principal aconteça, né, que são os resultados. O futebol brasileiro ele é norteado por resultados, mas já vem mudando a forma de se conquistar resultados e o Atlético tem consciência disso e tem trabalhado em cima disso, né? Somos uma equipe madura, apesar de ser jovem, e somos uma equipe intensa que procura propor o jogo o tempo todo. Eu acredito que é isso que todos percebem do nosso time ao longo do ano passado e ao longo deste ano, no início dessa temporada. É isso que se tem percebido, é isso pelo menos que eu como atleta tenho notado nessa equipe. É uma equipe intensa, uma equipe que busca o resultado o tempo todo, independente de quem vai enfrentar. A gente joga com as nossas próprias armas e a gente não está só para se defender. A gente está para mostrar e colocar em prática aquilo que é o Atlético Goianiense. Você falou aí dos objetivos do Atlético, Fernando. Quem que você vê que vem forte na briga ali pelo título do Campeonato Brasileiro? A gente precisa sempre olhar a questão da capacidade de investimento de cada equipe, né? A gente não tem como negar que Flamengo, Palmeiras, São Paulo são equipes com poder de investimento maior, com grupos mais numerosos, então eles têm talvez aí uma condição talvez um pouco de certo modo de vantagem. Mas o campeonato ele sempre tem as surpresas, ele sempre tem a equipe que surpreende e que possa ser o Atlético, que a gente possa ser uma surpresa para fora com consciência e convicção de quem está dentro, né? Que a gente consiga fazer um grande trabalho, continuar nessa batida que nós estamos de bom futebol, de boas apresentações e que vem o principal, que são as vitórias que vão nos potencializar e vai colocar não só o Atlético, mas também o trabalho de cada um em evidência. É isso que a gente vai procurar colocar em prática. A gente conversa com você, vê que você é um cara muito esclarecido, que entende do que fala, que entende de futebol. Na temporada passada a gente teve um campeonato muito atípico, né? Porque teve aquela questão do calendário, né? Paralisação do futebol, toda aquela questão. E tivemos alguns destaques do campeonato, né? O Gabigol, o Luciano, o Claudinho. Pelo que você está vendo desse início de temporada, dos estaduais, quem que você acha que tem potencial para se destacar aí neste campeonato brasileiro? Eu vou falar do Janderson, vou falar do Marlon Freitas, eu vou falar do Éder, do Natan, do Natanael, do Dudu. Nós somos uma equipe que tem potencial de ter grandes destaques na competição. Então, a gente vai fazer de tudo para que o futebol e as vitórias do Atlético nos coloquem nesse patamar de evidência. O Bragantino era uma equipe que era uma incógnita e acabou apresentando o Claudinho com futebol muito vistoso, o Raul, um outro craque do meio de campo do Red Bull. Então, demonstrou e mostrou que um trabalho bem construído, bem fundamentado, ele traz grandes resultados e coloca em evidência os seus grandes destaques, né? Que o Atlético consiga encontrar isso nessa temporada também, consiga repetir, fazer melhor daquilo que ele já fez na temporada passada e que a gente consiga alçar voos maiores, firmes, seguros e que a gente encontre e seja feliz junto com o nosso torcedor e que encha eles de orgulho, porque afinal de contas
é isso que é a essência do futebol, né? A paixão daqueles que torcem, a paixão daqueles que entram em campo, a paixão daqueles que dirigem. Acho que colocando isso tudo bem ajustado, bem alinhado, que a gente espera que no final todos saiam satisfeitos dessa grande temporada que a gente está esperando concretizar aí. Inclusive o Fernando Miguel, né? Que ele seja um destaque. A gente torce para a bola não chegar muito ali em você, Fernando, para você não ter muito trabalho. Mas se chegar com o Fernando Miguel, consiga dar conta do recado também. Que a gente consiga corresponder, que a gente consiga entregar para a equipe. Não precisa ser a todo tempo, não, mas nos momentos que precisar, que a gente consiga corresponder. Eu sempre vou pregar isso. O mais importante dentro do futebol é a equipe em si. Eu acho que a reboque vem o destaque de cada um, a produção de cada um, ela fica evidente dentro de um coletivo muito forte, né? Eu acredito que nós temos isso aqui no Atlético. Eu tenho orgulho de fazer parte dessa equipe, de fazer parte desse grupo, com a mentalidade que vem sendo implementada. O Watson tem um braço forte para conduzir o futebol, então fica muito mais simples. A gente se preocupa simples e unicamente em jogar futebol, que a gente consiga desempenhar junto daqueles que estiverem com a gente aqui. E eu vou repetir, somente o que nos sustenta não são só as boas partidas também, a gente precisa dos resultados, né? São eles que nos sustentam. Mas com essa mentalidade, com essa essência de boas construções, de bons jogos, de um futebol vistoso e principalmente de qualidade, né? Acho que isso é o ingrediente, são os ingredientes para fazer a gente vencer dentro da competição. E o Atlético vem com um sistema defensivo muito sólido, né? Nesse início de temporada, sofreu pouquíssimos gols, inclusive na Sul-Americana, que é uma competição que o Atlético disputa apenas pela segunda vez. Qual que é o segredo desse sistema defensivo tão forte que o Atlético demonstrou ter nesse início de temporada? Acho que é uma equipe bem construída, bem montada, desde lá de trás até a frente, né? O combate, a gente não fica restrito aos jogadores da última linha, mas já começa com uma construção, com um encaixe de marcação desde o princípio, desde lá do Zé Roberto, desde o atacante, e vem passando pelo meio de campo, pelos laterais. Então, isso desafoga e acaba fazendo com que as ações elas fiquem menos incisivas em cima da gente ali atrás, né? Da mesma forma como a gente tem construído desde lá de trás para chegar com qualidade à frente, essa contribuição no sistema de marcação lá da frente para trás, ele é fundamental para que a gente consiga ser uma equipe que sofra menos, que sofra poucos gols dentro das competições que nós temos enfrentado aí e consiga ser uma equipe completamente e muito agressiva dentro dos próprios jogos, né? Então passa bastante por essa entrega, por esse encaixe de marcação de um sistema de toda a equipe. A gente viu no Brasileirão do ano passado, Fernando, uma característica que foi comum dos goleiros, que foi aquela saída de 3, né? Sair com a bola nos pés. No Atlético teve um jogador que se destacou por isso, que era o goleiro Jean. E eu me lembro que eu entrevistei o Márcio, que é o maior goleiro da história do Atlético, que ele disse que era importante, só que não era o mais importante, que não adianta nada o goleiro saber sair jogando com os pés e ali dentro, debaixo das traves, não ser bom com as mãos. Como é que você vê essa questão? É um aspecto que você gosta de trabalhar, que você é a favor que aconteça no dia a dia do goleiro? Acho que sim, acho que está muito claro isso da construção da jogada, a importância que tem da tomada dessa decisão de sair jogando, ela começa lá de trás com o goleiro, né? Mas acredito que isso é um aspecto e uma característica de cada goleiro. Alguns têm mais afloradas, alguns correm mais riscos e acabam, às vezes, se expondo um pouco mais. Alguns correm menos riscos, mas não deixam de ser eficientes também nessa construção. Nós temos conseguido fazer isso com qualidade, eu fico feliz de estar fazendo parte desse processo. Vai muito da confiança que um passa pelo outro, das movimentações serem executadas para que a gente consiga achar os atletas ali por dentro, nessa quebra de linha de marcação. Mas é mais importante a gente estar concentrado e convicto daquilo que vai fazer dentro de campo. Sendo mais incisivo ou menos incisivo, não importa. O importante é ter essa construção e ela acontecer. Isso tem acontecido e eu fico feliz por isso. Fernando, tirando o Fernando Miguel, quem que é o melhor goleiro hoje do Brasil que vai disputar esse Brasileirão 2021? Olha, eu vou colocar em destaque aí o Everton, do Palmeiras, que é um grande goleiro, tem muita segurança, tem se destacado muito não só no início de temporada, mas nas últimas já também. E coloco no mesmo patamar dele, para mim, aí Marcelo Lomba do Internacional, com um pouco mais de discrição, mas com muita eficiência e com muita capacidade também. São grandes goleiros, a nossa escola ela é muito rica
e tem crescido muito, se envolvido muito dentro e ao longo desses últimos anos aí. Everton, que inclusive foi convocado, né, pelo Tite mais uma vez para a seleção brasileira. E quem que tem que ser o goleiro da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022? Joga a camisa para cima e quem pegar entra. Uma boa São escola, né? grandes, Tem muitas opções boas, né, Fernando? são grandes goleiros. Sempre, o Brasil ele sempre vai questionar aqueles que não foram, aqueles que deixaram de ir, que daí aqueles que vão, pô, precisa ser esse, não, tem que ser aquele outro. Não, são grandes goleiros, estão todos vivendo grandes momentos. Não é à toa que o Alisson é o melhor do mundo. O Ederson tem estado em destaque há muitos anos. O Everton chamando muita atenção aqui dentro do cenário do futebol brasileiro, conquistando títulos importantes, sendo fundamental para eles também. Então, isso só coloca em destaque a nossa escola, o trabalho de todos e o desenvolvimento de um trabalho que, do meu ponto de vista, foi menosprezado por algum tempo, né? Acredito que hoje ele tem encontrado e tem sido valorizado da forma devida e da forma que ele merece também. Você citou o Alisson, que fez gol recentemente, de cabeça, um gol importantíssimo para o Liverpool. Fernando Miguel já marcou gol? Marquei agora na decisão de pênalti saída do Campeonato Goiano, que foi meu primeiro. Mas não é uma característica. Espero que não aconteça, né? Porque aquele já é um momento de desespero, que as coisas não estão acontecendo, não estão dando muito certo. Né? Que a gente consiga conquistar os resultados com menos sofrimento do que esse. Mas você bateu bem, ainda defendeu uma cobrança. Eu posso te escalar no Cartola, Fernando Miguel? Vai pontuar muito nesse Brasileirão? Vamos ver se o Cartola vai me dar umas defesas difíceis. Eu sou um goleiro que tem, por característica, ser discreto. Não sou goleiro de ficar espalmando muitas bolas. Às vezes o Cartola ele acaba não me dando muita moral, não. Mas pode me botar lá que eu vou passar segurança para vocês aí. Você gosta de jogar Cartola? Não, eu não jogo, não curto muito, não. Mas a minha filha de 9 anos, ela curte, ela começou a montar as equipes dela. E ela fala, pai, para mim você é o titular e o capitão sempre, não importa o que aconteça. Então, fico feliz de ser a referência dela e de estar de viver esse momento junto com ela, dessa dinâmica das mídias, né? Dessa interação que tem nesses aplicativos, nesses jogos que tem sobre o campeonato. É importante, é bacana e é preciso valorizar isso também. Pô, 9 anos, novinha já. E ela gosta de futebol, Fernanda, assim, ela entende, ela gosta de assistir futebol? Ela gosta de assistir a gente, o time que o pai dela tá. Ah, Às vezes ela fala para mim, pai, vamos mudar o canal, porque tá muito futebol aqui em casa, é o tempo todo. Mas elas gostam, é a nossa vida, né, Natália? Então, não tem como elas também não gostarem, né? Elas gostam de ir ao estádio, pena que ainda não está liberado, o público não está podendo participar dos jogos. Mas a família faz parte desse processo nosso e eu gosto muito de vê-las envolvidas e torcendo pelas equipes, né? A gente acaba vendo a identificação que elas criam junto com a gente, pelos clubes para onde a gente passa. E tenho orgulhoso das minhas meninas terem vivido e corrido essa carreira junto comigo aí. qual o nome delas? A Manuela é a minha mais velha, ela tem 9 anos, e eu tenho a Antônia, que tem 3 anos. Eu vi já fotos ali no Flickr do Atlético, elas no CT, né? Elas já estão ambientadas também a Goiânia? Já estão sim, elas são super desenvolvidas, aceleradas, assim, as crianças, elas nos surpreendem, né? Eu achei que teria um pouco mais de dificuldade nesse processo de mudança, principalmente da Manuela, que é a mais velha, ela acaba criando vínculo com mais pessoas mais rápido, né? Mas foi super tranquilo. Goiânia é uma cidade super acolhedora. A escola onde elas estudam também acolheu elas muito bem, já criou vínculo com novas amigas, novas amizades. E a disposição que elas têm de viver novos momentos também, de conhecer novos lugares, foi fundamental. Acredito que o estilo de vida que a gente adota acaba facilitando esse processo. A gente está muito feliz aqui da forma que a gente foi recebido e da forma que as coisas têm acontecido aqui em Goiânia também. Importante, porque você é um goleiro que ficou muito tempo nos times que passou, né? Você não teve muita rotatividade, ficou muito tempo. Então, até para sua família, isso é importante também. Fala o nome da sua esposa, você falou das meninas, fala da esposa também. Minha esposa é Laura, já tem aí 17 anos de parceria que a gente está junto, né? Então, a gente tem uma história bem construída, é longa, e assim como a nossa história pelos clubes por onde a gente passou, né? A gente tem orgulho do trajeto, da caminhada que a gente tem tido até aqui, e a minha família ela faz parte, vive o cotidiano das cidades, vive
o seu aspecto bacana, o seu lado bom, aquilo que o futebol nos oferece. A gente também vive os momentos difíceis das cidades e também a gente acaba se envolvendo de um modo emocional muito forte com os clubes. Por isso, essa pouca rotatividade. E eu tenho orgulho disso, sabia, Natália, de não ser um cara que está pulando de galho em galho a cada ano. São histórias bem construídas e eu espero, aqui no Atlético Goianiense também, deixar a minha marca, deixar a minha boa lembrança e que a gente possa depois, quando estiver parando, aí, a gente possa voltar a esses lugares e ter boas lembranças desses momentos que a gente viveu aqui também. Você quer marcar a história no Atlético nesse ano de 2021 ou a gente pode esperar mais tempo do Fernando Miguel por aqui também? Não sei, falei o presidente Adson, né? A minha característica é ficar bastante tempo nos clubes por onde eu passo, né? Mas eu tenho um compromisso ainda também com o Vasco, então isso tudo depende de negociações e não são tão simples no futebol, mas ainda tem um tempo para isso acontecer. A gente tem toda essa temporada pela frente. No momento exato as coisas elas ficam claras para todas e elas se desenrolam de maneira bem franca e objetiva. O importante é viver esses dias com intensidade, essa temporada com intensidade, e depois a gente vê o que o futuro nos reserva, né? Mas pode ter certeza que o Fernando Miguel sempre vai entregar comprometimento, lealdade, e vai ser 100% comprometido com a camisa e com os objetivos do clube dentro da temporada. Fernando, já para a gente encerrar, já agradecendo a sua disponibilidade, queria que você falasse especificamente desse primeiro jogo do Atlético, que é contra o Corinthians, é um grande do futebol brasileiro, mas que não passa por uma boa fase, não passa por um bom momento. Como é que você vê esse confronto contra o Corinthians jogando fora de casa? Olha, eu digo sempre que o mais importante de uma equipe é ela não ficar olhando para o momento, muito para o momento das outras equipes, né? Quer ele seja um grande momento ou também seja um momento mais difícil com troca de treinadores, é o caso que tem acontecido nesse momento com o Corinthians, mas olhar para dentro de si, ter consciência e convicção daquilo que quer e que vai colocar em prática dentro da competição. Então, é um grande do futebol brasileiro, é o início de uma competição importantíssima para todos que estão envolvidos. Então, a gente precisa estar 100% preparado, convicto e seguro daquilo que vai colocar em prática. A gente espera fazer um grande jogo já em São Paulo e fazer um grande jogo, um grande futebol, e que esse grande jogo e esse grande futebol nos leve ao bom resultado. Fernando, manda um recado para a torcida do Dragão, então, que quando você foi contratado, foi um nome muito comemorado pela torcida do Atlético. Manda um recado, então, para a torcida do Dragão, o que eles podem esperar aí do Dragão nesta Série A do Campeonato Brasileiro? Torcedor atleticano, eu agradeço pelo acolhimento, agradeço pelo carinho e quero dizer para vocês que vocês vão encontrar uma equipe comprometida, leal, com vocês, com o clube e com a competição que nós vamos encontrar. Espero podê-los ver em breve dentro dos estádios para poder comemorar as boas partidas e os bons e grandes momentos e grandes vitórias que a gente vai, consequentemente, ter dentro da competição. Grande abraço para vocês e vamos juntos nesse Campeonato Brasileiro aí, tá bom?